Que a paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração no dia de hoje, através da sua palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Hoje quero ler um texto um pouco mais extenso da palavra de Deus. Está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João. Então, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 até o verso 15. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que Jesus lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Graças a Deus pela sua gloriosa palavra que tem falado ao nosso coração. Quero falar hoje sobre crentes de pés sujos. Essa mensagem que Deus me deu já há algum tempo, quero compartilhar com vocês hoje. Mahatma Gandhi, aquele pensador, aquele indiano que pregou a libertação da Índia do domínio britânico, ele era hindu. Quando eu digo hindu, era da religião hinduísta, mas ele flertou com várias religiões. E um dia deram uma Bíblia para ele, e ele leu a Bíblia, e ele disse que gostou da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. O Antigo Testamento não o impressionou, mas o Novo Testamento, os Evangelhos, impressionou muito Mahatma Gandhi. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: admiro o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Uma frase muito forte, uma frase que nos leva a refletir. De uma pessoa, de um pensador, que gostou muito daquilo que Cristo fez e falou, mas de que ele não gostou daquilo que ele viu nos cristãos fazendo ou falando. E isso nos leva a pensar de que Cristo nos deu vários modelos, várias lições
primeiro fazendo e depois falando, como nos diz Lucas, quando escreve a Teófilo, né? Em Atos dos Apóstolos, fiz um tratado contigo, ó Teófilo, de todas as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a falar. Ou seja, fez e falou. Então Jesus era assim. Ele fazia e dizia: vocês viram o que eu fiz? Façais vós também. Esse é o melhor jeito de você ensinar alguém alguma coisa. Essa é a melhor pedagogia de todas. É fazendo que você vai ensinar os outros a fazer igual. Porque de só falar, muitas vezes não se torna suficiente. E Jesus era esse mestre, esse professor, que fazia e falava. Então nós temos aqui Jesus na sua última semana. E quando eu digo que Jesus fazia, era porque nessa mesma semana, a última de Jesus na terra, já havia acontecido uma disputa entre os discípulos. Os discípulos já haviam brigado por poder. Os discípulos já haviam brigado por posição. Havia uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior, sobre qual era o mais proeminente. E eles discutiam isso entre si. Não sabemos pormenores, sabemos apenas de algumas coisas, que eles discutiam isso, e de que dois dos discípulos, dois irmãos, Tiago e João, pediram através de sua mãe para Jesus que quando Jesus estabelecesse o seu reino, um se sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. E isso causou a revolta nos outros 10 discípulos. Era como se eles tivessem pensado: como assim? Vocês querem sentar um à direita e outro à esquerda? E nós? Então era essa as discussões que transitavam entre os discípulos depois de 3 anos de íntimo convívio com o mestre. Eles ainda não haviam aprendido muitas lições, ou lições rudimentares, como essa, a lição da humildade. Jesus sempre se demonstrou humilde, mas talvez o afã das multidões, a popularidade em um certo período do seu ministério, as coisas tenham subido à cabeça dos discípulos e eles já estavam se sentindo como a última bolacha do pacote, cada um deles. Então Jesus, sabendo dessa discussão, ele resolve, nesse ato, depois da ceia, tomar uma atitude, fazer uma ação e não um simples discurso. Então Jesus manda com que a casa seja preparada para a última ceia. Ele manda alguns dos seus discípulos lá para preparar tudo, para fazer os preparativos. A casa, os móveis, os talheres, tudo tinha que estar no lugar. É uma ocasião muito importante. Jesus sabe dessa ocasião. Vai ser a última vez que ele vai cear com os discípulos. E os discípulos vão e acham realmente tudo pronto, tudo preparado. Ora, nessa época, é interessante notar que todos usavam sandálias abertas, aquilo que nós chamamos hoje de alpacartas. E não havia ruas asfaltadas, não havia concreto armado. Então tudo era muito simples, tudo era muito rudimentar. As ruas eram de terra, as ruas ficavam poeirentas. E com as vestes longas que eles usavam para se proteger
do frio e talvez da poeira, os pés ficavam expostos. E pelos pés ficarem expostos, eles ficavam empoeirados e sujos. Então era comum que nas casas houvesse lá uma talha grande, com muitos litros de água dentro, uma bacia e uma toalha, para que a pessoa que chegasse pudesse fazer a higienização dos pés. Aquilo que hoje nós fazemos na mão, por causa da Covid, naquela época se fazia com os pés, porque os pés eram sujos e empoeirados. Cada casa tinha isso. E quando o dono daquela casa deixou a casa preparada para Jesus, ele deixou lá a talha cheia de água, ele deixou lá a bacia e ele deixou lá também a toalha. Mas talvez, eu conjecturo, que ele talvez era simples demais para ter um escravo para realizar aquela função. Todo mundo que chegava tinha que fazer a higienização dos pés. E esse trabalho era de responsabilidade do servo mais baixo, do escravo mais vil, mais baixo da casa. Era ele que tinha que lavar os pés dos convidados. Mas talvez aquele dono daquela casa não tinha esse servo disponível. E por isso, quando Jesus e os seus 12 discípulos chegam na casa, eu tenho certeza absoluta de que quando eles chegaram na porta, eles viram a talha cheia de água, eles viram a bacia e eles viram a toalha. Mas nenhum deles se dispôs, se comprometeu a dizer: olha, não tem servo aqui para nos lavar os pés, portanto eu farei isso. Primeiro de Jesus e depois de vocês também. Ou, se não quisesse fazer isso com todos, mas pelo menos os pés de Jesus deveriam ser lavados. Ninguém se dispôs, ninguém se disponibilizou. E eles entraram todos com pés sujos para dentro daquela casa, todos com pés empoeirados dentro daquele recinto para participar daquela refeição. Bendito seja o nome do Senhor. Não foram humildes o suficiente, porque havia um bichinho que estava dentro deles e que continua dentro de nós hoje, que eles queriam ter em vez de ser. Eles almejavam ter uma posição e eles não queriam se rebaixar perante os outros, porque isso seria humilhação demais. Como eu disse, lavar os pés era reservado para o escravo mais baixo, mais vil da casa. E ninguém queria ficar nessa posição. Bendito seja o nome do Senhor. Então todos entram com pés sujos e ficam nessa posição. E eu quero dizer que hoje não é diferente. Hoje nós vamos à igreja. Hoje os nossos pés físicos, eles não necessitam ser lavados, porque hoje nós usamos sapatos fechados, hoje nós usamos tênis, meias, e não necessitamos, o nosso pé está protegido. As ruas não são mais poeirentas, não são de terra batida, nossas ruas são asfaltadas. Portanto, não precisamos mais ter a cerimônia de lava-pés como antigamente era necessário. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus continua a observar a nossa atitude, assim como ele observou a atitude dos discípulos. Não passou despercebido para Jesus a atitude deles.
Jesus viu a arrogância no seu coração, ou nos seus corações. Jesus viu que ninguém se dispôs a fazer aquilo que precisava ser feito. E hoje continua da mesma forma. A arrogância em nosso coração. Queremos ter em vez de ser. Não nos colocamos em uma posição de humildade, de rebaixamento, porque não gostamos de nos ver abaixo dos outros, quando a Bíblia nos manda que nós consideramos os outros como superiores a nós mesmos. É um mandamento bíblico, é uma ordenança divina. Bendito seja o nome do Senhor. O que havia em Jesus que não havia nos discípulos? Porque Jesus pensava diferente dos seus discípulos. A resposta para isso, para mim, está no verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e olha que interessante, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Sabe por que Jesus não ligava para posições? Sabe por que Jesus não se importava de se rebaixar perante os outros como ele fez? Porque ele tinha senso de pertencimento. Jesus sabia de quem era, Jesus sabia de quem havia saído e Jesus sabia para onde ia. O nosso problema é que nós não temos esse senso de pertencimento. Nós achamos que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada, somos de Deus, pertencemos a Ele, saímos dele e voltaremos para Ele um dia. Quando esse sentimento habitar em nós, eu e você não vamos ligar de nos rebaixar para servir os outros. Não vamos ligar de ter os outros como superiores a nós mesmos. Vamos enxergar as pessoas com o valor que elas merecem, porque todas elas têm valor diante de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. É esse senso de pertencimento que existia em Jesus. Ele já sabia que estava chegando a sua hora. E ele precisava mostrar para os discípulos mais uma lição de humildade. Porque até agora eles ainda não tinham entendido. Até agora eles ainda não tinham compreendido o que é ser servo. E Jesus veio a esse mundo para ser servo. Morreu numa cruz como maldito, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita de Deus. E nos deu vários e vários exemplos, não só de discurso, mas de atitudes, daquilo que nós precisamos fazer. Outra coisa que nós podemos aprender com esta passagem, com essa lição, além do sentimento de pertencimento a Deus, é a de deixar que Jesus lave os nossos pés. Não podemos ter a atitude de Pedro. Senhor, tu lavas os pés a mim? De maneira nenhuma eu vou deixar isso. E Jesus tem que falar para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Bom, depois da lição de humildade, resta dizer a você que nós, espiritualmente falando, andamos por ruas empoeiradas. Andamos por ruas sujas. Não poeira de asfalto, mas poeira e sujeira de pecado. A poeira do pecado impregna em nós. A sujeira do pecado encarde os nossos pés. E quando nós vamos à casa do Senhor, nós
precisamos permitir que Deus, através da sua palavra, que é água pura, que é água limpa, lave os nossos pés empoeirados e encardidos pelo pecado. Precisamos permitir isso. Precisamos ser lavados pela palavra. A palavra lava, a palavra regenera, a palavra purifica. A palavra faz isso conosco. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos limpar de toda mancha, de toda falha. E precisamos permitir que Jesus faça isso conosco. Precisamos permitir que ao ouvir a palavra sejamos limpos por ela. Então eu quero te dizer, permita que essa palavra te limpe. Permita que esta palavra purifique você. Permita que esta palavra te lave da sujeira empoeirada e encardida do pecado. Eu não sei por onde você andou. Eu não sei o que você fez. Eu não sei as coisas, as sujeiras que impregnaram em você. Mas permita que a palavra de Deus limpe. Que Jesus Cristo, pelo seu poder, mais uma vez limpe essa sujeira e faça de você uma pessoa limpa na presença dele. Glorificado seja o nome de Deus. Todos nós crentes de pés sujos, não somos melhores uns que os outros, não. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um remidor. Todos nós precisamos de alguém que nos diga o que fazer, que nos limpe e nos conduza à vida. Glorificado seja o nome de Deus. Que essa palavra possa limpar você uma vez mais. Que você possa permitir disso acontecer. E que você possa ser humilde e suficiente para parar de questionar, de confabular, de discutir sobre quem é maior aqui nessa vida. Nós cristãos temos, uma vez por todas, que reconhecer que a estrela maior é Jesus. Que o nome mais lindo é Jesus. Que a pessoa mais importante do universo é Jesus. E de que nós somos apenas servos. E de que nós somos apenas canais de sua bênção. Instrumentos do seu poder. Vasos desemborcados para receber a sua graça. É isso que nós somos. A glória é dele, o poder é dele, a honra é para ele, tudo é para ele, bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos aprender essa lição de humildade e que tenhamos a capacidade de olhar as coisas e nos colocar no nosso verdadeiro lugar. E dar a Deus o lugar que a Ele merece, o lugar que Ele é merecedor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ele eternamente. Amém. Que esta palavra possa ficar no seu coração, que você possa ruminar esta palavra, que nós possamos meditar sobre humildade e que nós possamos refletir sobre a importância de Jesus lavar os nossos pés com a sua palavra dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.